Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos a partir de agora aqui no Pauta Aberta, com notícias, informação, serviço para você. Nós vamos juntos a partir de agora com os destaques desta segunda-feira. Dispara no Brasil o número de trabalhadores que vivem de bico, sem carteira assinada e ganham até um salário mínimo por mês. PEC dos precatórios, assunto de inúmeras discussões nos bastidores entre parlamentares em Brasília, deve ser levado amanhã para a segunda votação na Câmara dos Deputados. E o Pauta Aberta mostra também a emoção na despedida à cantora Marília Mendonça. A aeronave que caiu no interior de Minas deve passar por perícia no Rio de Janeiro. Fique comigo que o Pauta Aberta desta segunda-feira está no ar. E hoje a gente começa falando sobre os desafios do trabalhador brasileiro. É que desde 2019 disparou o número de pessoas sem carteira assinada que vivem de bico, com renda de até um salário mínimo por mês. Este grupo já representa 55% dos trabalhadores brasileiros que atuam por conta própria. É o reflexo direto de uma conjuntura econômica e social onde o desemprego toma proporções maiores no Brasil. O estudo feito pela consultoria iDados, baseado nos números da PNAD contínua do IBGE, mostra alguns detalhes desta realidade preocupante. Desde o fim de 2019 até a metade deste ano de 2021, 2 milhões de brasileiros a mais passaram a se enquadrar naquele perfil de trabalhador que vive do chamado bico, à base de trabalhos informais, para se virar durante o mês e com renda máxima de um salário mínimo, o que corresponde a aproximadamente R$ 1.100. O grupo, que correspondia a 48,5% do total dos trabalhadores por conta própria do país, hoje é maior e corresponde a mais de 55% desse total. Hoje há 25 milhões de pessoas que trabalham por conta própria no país, 28,3% do total de trabalhadores. Outro detalhe que evidencia as dificuldades de muitos em encontrar uma oportunidade com carteira assinada é o número de profissionais com curso superior que passaram a trabalhar por conta própria nesse período. 643.600 pessoas, do fim de 2019 até a metade deste ano. Para pesquisadores, especialistas no assunto, é o momento de maior precarização de tipos de trabalho, que sempre foram tratados como se fossem inferiores ou menos importantes em comparação com atividades do mercado considerado formal. Um dos reflexos diretos da crise econômica causada pela pandemia. É uma realidade que vem mudando, né? E uma realidade muito preocupante, sim. E saiu hoje cedo, gente, a nova estimativa do mercado financeiro sobre a inflação no Brasil. Os números não são nada otimistas. E é mais uma estimativa de alta na inflação feita pelo mercado financeiro, com base nos números do IPCA, que mede a inflação oficial do país. A previsão também indica alta nos juros e crescimento menor da economia para 2022. São previsões que estão no relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, com base em informações levantadas ao longo de toda a semana passada em mais de 100 instituições financeiras. A alta indicada hoje na inflação é a 31ª seguida nas últimas 31 semanas e aponta a previsão de alta da inflação do mercado financeiro para este ano, que passa agora de 9,17% para 9,33%. Para 2022, foi a 16ª semana de projeção em alta da inflação, que já aponta que no ano que vem ela passará de 4,55% para 4,63%. Para 2022, foi a 16ª semana de projeção em alta da inflação, que já aponta que no ano que vem ela passará de 4,55% para 4,63%. Quem fixa a meta de inflação no país é o Conselho Monetário Nacional. Para chegar a ela, o Banco Central eleva ou reduz taxa básica de juros da economia. Apesar dessa manobra ter se repetido este ano, os sinais indicam que a inflação ficará bem acima da meta
meta inicial estipulada. O mercado financeiro hoje também divulgou que prevê crescimento ligeiramente menor do PIB brasileiro para 2021, de 4,94% para 4,93%. Para o ano que vem, a previsão de crescimento caiu mais. Era de 1,20%, recuou para 1%. Ao mesmo tempo, os economistas já subiram a estimativa de elevação de taxa de juros. A previsão apontava a taxa Selic em 10,25% para 2022. Agora ela passa para 11% ao ano. E vale a gente lembrar que no início deste ano, no mês de março, a taxa Selic avançava pela primeira vez em 6 anos para 2,75% ao ano. Em novo ajuste feito em outubro, a mesma taxa já apontava 7,75% ao ano. Esses são números que assustam, né? A inflação avançou fortemente esse ano, uma situação bem preocupante aí para a economia do nosso país. Nosso assunto agora é a PEC dos precatórios. Está marcada para amanhã, na Câmara dos Deputados em Brasília, a segunda votação da PEC dos precatórios, que vem rendendo extensas discussões entre os parlamentares. A votação do segundo turno da PEC está prevista para esta terça-feira, a partir das 9 da manhã, no plenário da Câmara. A votação da PEC no primeiro turno aconteceu na última quinta-feira e o texto base foi aprovado por 312 votos a 144. O governo precisava de 308 votos para garantir a vitória, mas alguns deputados recorreram ao Supremo Tribunal Federal para anular a votação do primeiro turno. A ministra do STF, Rosa Weber, definiu ontem um prazo de 24 horas para que a mesa diretora da Câmara e o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, se manifestem sobre o mandado de segurança, protocolado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele questiona o rito de votação da PEC dos precatórios. O prazo começou a contar assim que Lira e a Câmara foram notificados, o que aconteceu hoje, nesta segunda-feira. Mas a resposta não é obrigatória. A semana começa assim em clima de grande expectativa para essa votação em Brasília. Vamos falar agora de comércio. A Black Friday, aquele dia de promoções e liquidações, foi incorporada já no calendário das lojas e dos consumidores brasileiros. A deste ano já está chegando. Faltam 3 semanas para a data, quase nada para o tamanho desse evento. E a expectativa é que de muito boas vendas, já que a vacinação em massa permitiu a reabertura do comércio em praticamente todo o país. André começou como auxiliar em operações logísticas numa vaga aberta em julho, já voltada ao movimento das vendas de fim de ano. Aqui são 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. Não atuo só como auxiliar em operações logísticas e isso me engajou também para voltar para a faculdade. Sim, fazendo logística. A empresa onde ele trabalha tem lojas em todo o país. No ano passado, a pandemia não impediu a rede de estar com todas as unidades abertas em novembro. Mas agora, o número de lojas aumentou de 290 para 310. E a oferta de vagas temporárias também, de 4.000 para 5.000. Sempre com esses grandes eventos, acaba sendo uma oportunidade de carreira, uma porta de entrada, né? Então a gente também efetiva muito os profissionais que trabalham nesses períodos aqui com a gente. A Black Friday já se consolidou como importante data para o comércio aqui no Brasil. No ano passado, o aumento de vendas no último final de semana de novembro foi 6,1% maior que no mesmo período de 2019, segundo a Serasa Experian. Em 2020, as vendas online foram importantes na Black Friday devido às restrições da pandemia. Este ano, a data acontece meio à retomada com mais fôlego das lojas físicas e pode sinalizar como as vendas devem se dar até o Natal. A tendência é que a venda online ela seja muito próxima da venda das lojas físicas. E o lojista tem que estar preparado para as duas modalidades. A gente sabe que tem consumidores que preferem uma modalidade, consumidores que preferem a outra e consumidores que, na verdade, navegam naturalmente entre loja física e compra online. Então, o lojista tem que estar preparado para atender o consumidor dentro da sua expectativa. Nosso assunto agora é saúde, isso porque os casos de artrose aumentaram durante a pandemia. A repórter Fabiana Vantucci conversou com um especialista para entender os motivos e alertar sobre a importância da prevenção.
Os casos de artrose, uma das doenças mais incapacitantes, dobraram durante a pandemia. E não é só isso. Um estudo mostrou que a qualidade de vida de 20% dos pacientes piorou muito nesse período. Sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Fabiano Kupzik, que é ortopedista. Dr. Fabiano, primeiramente explica pra gente o que é artrose e o que ela causa. Olá, é um prazer estar aqui falando com vocês. A artrose é realmente uma doença bastante incapacitante, onde há um processo de desgaste degenerativo da articulação, principalmente do joelho. Hoje a gente sabe que a artrose não é só um desgaste, existe um componente de inflamação dentro da articulação que ao longo dos anos vai gastando e degradando a cartilagem articular do joelho. Por que os casos aumentaram durante a pandemia? Excelente pergunta, né? Durante a pandemia todo mundo ficou preocupado em relação a expor em ambientes de academia, por exemplo, né? Então a atividade física diminuiu muito, o condicionamento muscular das pessoas diminuiu. A gente sabe que a musculação, o fortalecimento muscular protege as articulações, principalmente o joelho. E também, além disso, as pessoas comeram mais, as pessoas ficaram em casa e as pessoas ganharam peso e tem o aspecto emocional disso tudo também. Qual é o tratamento para essa doença? A artrose tem várias opções de tratamento, desde orientações meramente ao paciente, até tratamento medicamentoso, alguns medicamentos que a gente pode infiltrar na articulação do joelho, até chegar a estágios mais avançados, onde a cirurgia é a melhor solução. Doutor, muita gente acredita que a artrose é só uma doença da terceira idade, mas é possível prevenir desde cedo. De que forma? Excelente. A prevenção da artrose, essencialmente, é controle do peso corporal, fortalecimento muscular de todas as articulações do corpo, uma boa alimentação, tá? E evitar o excesso de atividades de impacto. Essa é a melhor maneira de prevenção. Tem muitas pessoas que acreditam meramente em tomar remédios, né? O remédio ele pode ser um auxiliar que não substitui nenhuma dessas outras formas de tratamento, na forma de prevenir a artrose. Perfeito. Doutor Fabiano, muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. É isso aí, dicas importantíssimas. Hora do nosso intervalo, gente. No próximo bloco, você vai ver que começou o período da piracema na maior parte do país. Fica ligadinho, o intervalo é rapidinho, eu já volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta aberta de volta para o segundo bloco, né? Nesta segunda-feira, dia 8 de novembro. Nosso assunto agora tem a ver com quem gosta de pesca, porque para quem vive da pesca, na maior parte do país, já está em vigor o período da piracema, época em que fica proibida a pesca das espécies nativas de cada região. No Paraná, o prazo da proibição segue até fevereiro do ano que vem. Iniciou no dia 1º de novembro o período da piracema. Durante 3 meses está proibida a pesca de espécies nativas em diferentes regiões do Brasil. O período de defeso é quando acontece a migração e reprodução natural de peixes e é protegido há mais de 10 anos por instrução normativa do IBAMA. No Paraná, a pesca está proibida no Rio Paraná e em toda a sua bacia hidrográfica. A piracema vai até 28 de fevereiro de 2022. Isso significa que até lá está proibida a pesca de espécies nativas do Paraná, como bagre, dourado, jaú, lambari, mandi amarelo e prata e também piracanjuba. Quem for flagrado descumprindo a determinação estará cometendo crime ambiental e será penalizado por isso. As penalidades são principalmente criminais, no caso uma detenção de 1 a 3 anos, além de uma multa administrativa e a possibilidade ainda da apreensão de todos os bens utilizados para a pesca. Até o fim da piracema estão proibidos também torneios, campeonatos e competições que envolvam pesca no Rio Paraná e seus afluentes. Neste período, as ações de fiscalização serão reforçadas. A Polícia Ambiental já vinha intensificando a fiscalização no final aí do período que a pesca era liberada e agora, nesse período de piracema, teremos operações específicas para coibir qualquer ato aí que atente quanto à pesca nesse período. Nosso assunto agora é para aqueles que gostam de viajar. Notícia boa, hein? Nos Estados Unidos, as fronteiras foram reabertas a partir desta segunda-feira para os estrangeiros que concluíram todo o esquema vacinal contra a Covid-19.
A regra vale para viagens aéreas e terrestres. E, claro, a gente ressalta, né? Já está valendo para os turistas brasileiros. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira que vão permitir a entrada de visitantes estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid a partir de 8 de novembro. A data se aplica tanto às viagens aéreas internacionais quanto terrestres. Em março do ano passado, os Estados Unidos fecharam suas fronteiras para visitantes da União Europeia, Reino Unido e China. Na sequência, os americanos adicionaram Índia e Brasil à lista. As entradas terrestre ou por balsa pelo México e Canadá também foram suspensas. Para os viajantes que chegam de avião, o governo dos Estados Unidos solicitará às companhias aéreas que estabeleçam um sistema de rastreamento de contatos e exigirá um teste de detecção do vírus 3 dias antes da partida. Para a entrada terrestre ou marítima, a Casa Branca anunciou esta semana que a suspensão das restrições seria feita em 2 etapas. A partir de 8 de novembro, poderão atravessar a fronteira do Canadá ou o México as pessoas que viajam por motivos considerados não essenciais, como familiares ou turísticos, desde que estejam vacinadas. As pessoas que entram no país por motivos essenciais, por exemplo, os caminhoneiros, vão estar isentas. Mas a partir de janeiro, a obrigação da vacina anti-Covid vai valer para todos os visitantes que atravessarem as fronteiras terrestres, independente do motivo de entrada, nos Estados Unidos. E que alívio, né, para tantos brasileiros que esperavam por essa liberação nas fronteiras. O ano passado, nós acompanhamos, né, com o fechamento de várias fronteiras, inclusive nos Estados Unidos, milhares e milhares de brasileiros que tinham viagens agendadas para os Estados Unidos tiveram que cancelar, desmarcar, adiar essas viagens por conta aí do avanço da pandemia. Situação que aos poucos, né, vai recuando e permitindo que os brasileiros possam de novo visitar os Estados Unidos. A gente muda de assunto agora, gente. Para você de casa, como é a sua relação com o seu carro? Ele está sempre bem cuidado? A revisão está em dia? Ou você é daquelas pessoas que apenas estão felizes enquanto o carro está rodando? Saiba que a revisão do carro pode evitar transtornos e sérios prejuízos. Quando o assunto é carro, cada um dos componentes deve estar em ordem. E para garantir isso, a manutenção preventiva é fundamental. Quando isso não ocorre, problemas graves podem aparecer. A pane elétrica ela pode acontecer por falta de manutenção, principalmente nos carros mais velhos. Os fios vão se desgastando e acaba havendo contato e o que a gente chama de curto-circuito pode causar uma pane elétrica. O ideal é que a revisão seja feita a cada 10 mil quilômetros ou a cada 1 ano, o que ocorrer primeiro. Assim, é possível já fazer a troca de itens que sofrem o desgaste com o tempo e prejudicam o funcionamento do veículo. Então é muito importante ter um mecânico, uma oficina de confiança, para que essa pessoa peça uma revisão completa. O profissional vai verificar todos esses itens. Muitas vezes não tem problema, mas aí ele verificando pode encontrar um possível problema e pode prevenir a causa. E essa prevenção também pode ser feita pelo próprio motorista no dia a dia. Alguns itens que mais causam panes elétricas estão apontados no painel do carro. Por isso, quando for ligar o veículo, é preciso ficar atento às luzes da bateria, da pressão do óleo e da temperatura. Mas se o carro começar a pegar fogo, a vida deve sempre vir em primeiro lugar. Se a pessoa tem algum conhecimento de causa, pode tentar apagar esse incêndio, embora o extintor do veículo seja muito frágil para isso. Então, a princípio, tenta apagar. Se não conseguir, não põe a vida em risco, porque é algo que pode ter queimaduras sérias e pode pôr em risco até a vida das pessoas da rua, né, os transeuntes. Então, tem que tomar muito cuidado. Use bom senso nessa hora para ver o que é possível ser feito. Recado dado, né, gente? A revisão do carro é imprescindível, né? De tempos em tempos a gente precisa investir o dinheiro a mais nesse gasto, porque senão, né, com o estrago maior, o prejuízo vai ser muito maior, sem falar na dor de cabeça, né? Em situações mais graves aí que podem acontecer se o carro não estiver em dia, não estiver bem revisado. Nosso assunto agora é o futebol e a perda de uma grande figura do futebol brasileiro. Os domingos nos gramados eram domingos de glória, de alegria, de gols na vida do craque Sicupira, que jogou no Atlético Paranaense, no Botafogo, no Corinthians. Ontem, dia de domingo, dia de vitórias de Atlético e Botafogo, o craque Sicupira partiu. Confira na reportagem.
Considerado o maior ídolo do Clube Atlético Paranaense, ele se recuperava de uma cirurgia no pulmão e estava com 77 anos. Lapiano, o craque, jogou no Botafogo do Rio, Ribeirão Preto e no Corinthians de São Paulo, mas foi no rubro-negro do Paraná que ele fez história a partir de 1968, jogando 8 temporadas, período em que marcou 158 gols e se consolidou então como maior artilheiro do time. Formado em Educação Física, Sicupira foi professor universitário e da Rede Municipal de Ensino Público. Aposentado dos campos em 1975, aos 31 anos, Sicupira se tornou craque também no rádio e na televisão, onde trabalhou como comentarista esportivo em várias emissoras. O Atlético, além de outros times da capital, a Federação Paranaense de Futebol, ex-jogadores e, claro, muitos admiradores se manifestaram sobre a morte do ídolo atleticano. Vai deixar muitas saudades, né? O velório de Sicupira aberto para todo o público que aconteceu na Arena da Baixada em Curitiba terminou agora há pouco, às 4 horas da tarde. Um jogador que deixa saudade, né, no cenário do futebol brasileiro, não apenas nesses grandes clubes onde passou, Atlético Paranaense, Botafogo e Corinthians, mas entre todos que amam, né, que gostam tanto de futebol. E o programa de hoje vai falar também sobre o fim de semana de muita tristeza para a música brasileira, né? Marcado pela perda da jovem, ousada e carismática cantora Marília Mendonça. Vocês todos de casa acompanharam nos jornais, nas mídias sociais. A Marília morreu na última sexta-feira à tarde, aos 26 anos, depois que o avião que a levava para o show no município de Piedade de Caratinga, a pouco mais de 300 quilômetros de Belo Horizonte, caiu. Isso aconteceu um pouquinho antes do pouso na cidade. O trabalho ontem na região onde aconteceu o acidente foi de retirada dos destroços do avião. Até um guindaste foi usado no último sábado para retirar a aeronave do caminho da correnteza onde ela estava. Ontem, o aparelho foi totalmente retirado do local. Os planos da empresa, dona da aeronave, são de encaminhar o bimotor para investigações no Rio de Janeiro. A perícia em detalhes deverá ser realizada num hangar no aeroporto do Galeão. Marília Mendonça e outras 4 pessoas que estavam com ela, o piloto, o copiloto, o assessor e o tio, que também trabalhava no staff da cantora, morreram após a queda do avião pouco antes do pouso na cidade de Piedade de Caratinga, onde a artista faria um show na sexta-feira. O sábado foi de tristeza imensa. O corpo em cortejo seguiu pelas ruas de Goiânia sob imensa comoção de milhares de fãs que deixaram as últimas homenagens à rainha da sofrência. Marília Mendonça, aos 26 anos, vivia um momento espetacular na carreira. Vários artistas nas redes sociais e em Goiânia, no dia do velório, também homenagearam a artista. Marília Mendonça comandou as lives com os maiores números de visualizações durante a pandemia. E ela vinha recebendo vários convites de artistas consagrados para gravar em parceria com eles. Um show em Sorocaba há 10 dias foi o último da cantora. Marília deixa saudade enorme em todo o Brasil e deixa um filhinho, o pequeno Léo, que vai fazer 2 anos de idade agora no mês de dezembro.